Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 61. O meu nome é Guilherme e aqui temos um estreante na noite, Grande Ícaro, tudo bem? E aí galera, boa noite, obrigado aí pelo convite, Guilherme, Fábio, Gibson, valeu pelo convite, uma honra estar aqui, amigos corintianos. Isso, é um prazer. E acabei de ver, chegando aqui, que derrubamos um técnico, né, ontem, então a gente vai falar disso, mas acabei de saber que derrubamos um técnico. É verdade, E aqui do lado do Ícaro, o Fábio, meu irmão Fábio. Eu que não tô derrubando ninguém, nem técnico, nem nada. Derrubaram tua voz, né? Derrubaram a minha voz aí, foi de tanto gritar aí daquele golaço do Mandioquite aí, né? A gente gritou 4 vezes, né? Mas tudo bem. Teve os gritos em vão também, né? O juiz não deixou. É. Muitos gritos de gol. Se alguns tivessem valido, quem sabe a gente tava terminando o domingo na verdadeira liderança aí do brasileiro. Mas chegaremos lá ainda, né não? Mas tá bom, não tá, Gibson? Sempre, pô, ganhar, Aí. como eu disse agora há pouco, ganhar clássico enche a bola, né, cara? É sempre legal, cara. Então vamos começar, Ícaro. Você, como estreante, pode falar o seu primeiro destaque? Bom, na verdade, eu até vim pensando, assim, tem bastante coisa pra falar recentemente, né, até por conta do jogo de ontem, mas o meu destaque principal que eu queria falar é da base, cara, porque a gente, alguns anos atrás, vinha meio que sempre reclamando que a gente não tinha o desenvolvimento, às vezes, de base, o pessoal reclamava que não botava base pra jogar. Hoje, Até tinha um desenvolvimento de base, mas não era aproveitado, não era né? tão aproveitado, Exatamente. exato. E aí, cara, quando você vai analisar friamente hoje com a lesão do Balbuena, a gente conversando aqui, a gente contou hoje no time titular 5 caras que vieram da base do Corinthians. Tudo bem, Jô, Fagner saíram, voltaram, mas é muito bacana ver a base sendo, de fato, como o Gibson falou, muito bem aproveitada, né? E tem reservas importantes também, né? Você falou do Pedro Henrique, tem o Léo Santos também na zaga, tem se destacado, né? Jogou aí um pouquinho. O Léo Príncipe tá machucado, mas estava segurando relativamente bem a onda. O Marcial é um cara que sempre que aparece, o Maicon vai ser negociado, o cara às vezes fala que pode Os ser meninos o novo dos gols, volante. os meninos do gol ali. Os reservas do Kaique, Dotto. Matheus e Dotto. Então acho que é muito legal ver a base do Corinthians voltar a ser bem aproveitada, né? Bem disseminada. Sem contar Pedrinho, Carlinhos, Sim, né? Que são os caras que vão com certeza. O Pedrinho é um cara que com certeza logo menos tá estourando aí, né? Mas acho que a gente passou uma fase, talvez acho que foi decorrente da queda pra Série B, que passou a se aproveitar menos, assim, a gente vinha aproveitando, você lembra de Rosinei, Boquita, Sim. esses caras que nem eram tão talentosos assim. O Kleber na lateral. O Kleber, Gil, Everton, teve uma fase de aproveitamento e acho que quando o Corinthians caiu, isso acendeu um alerta, tipo, não dá pra pôr gente sem experiência aqui. Tanto é que o Dentinho e o Lulinha foram os últimos mais ascendentes, assim, e o Lulinha, enfim, deu no que deu, né? Então, E de repente veio o Malcolm, muito bem aí. Malcolm, sim. E que se garantiu sozinho, com ninguém querendo ele lá, mas se garantiu. E hoje você vê aqueles gols de 2015, o quanto ele participou daquele. Foi uma peça importantíssima. E ele tá bem pra caramba na França, tá né? jogando bem valorizado, né? E Fábio, qual seria o seu destaque? O meu destaque, bom, ele tem um pouco a ver com o que o Ícaro. É sobre os coadjuvantes aqui. Não faz muito tempo atrás a gente tava falando, o time não tem banco, o time não tem quem entra. A gente tá Jadson dependente, se o Jadson tiver machucado, fudeu. E aí a gente vem aí de 2 jogos que o Jadson não jogou tão bem assim, apesar dele ter participado dos 2 gols que valeram, né, no jogo contra o Santos. E o time compensou por ele. Veio de uma partida agora, um clássico contra o Santos, que o Pablo jogou mal e o Pedro Henrique segurou a onda dele. Verdade. Veio o Maicon, titular absoluto, todo mundo falando, garoto, o jogo entrando bem, não sei o que, ele saindo, contundido, jogando mal, e entra um Camacho, e não só segura a onda, mas eleva o time. Claro. Então, esses coadjuvantes estão se tornando muito importantes no Corinthians, e é fundamental dentro daquilo que a gente falava pro brasileiro. Pro Corinthians se sustentar no brasileiro, precisa ter esse elenco jogando, precisa esses caras entrarem e participar. E é o que está acontecendo. E nas próximas 3 rodadas, tomara que aconteça muito mais. Porque a gente vai precisar muito nessas próximas rodadas. Só pedreira, desfalque toda hora. Tem que colocar uns 5 para correr o que o Romero corre em campo, né? Mas... E nenhum paraguaio vai ter no banco para fazer isso. Mas o Gibson parece que vê um lado positivo nesse então, desfalques meu destaque nas próximas rodadas. Os destaques Tá indo, né? Tá dando uma continuação no assunto, né?
O meu destaque tem a ver exatamente com o que o Fábio falou, que por sua vez é consequência do que o Ícaro falou, que é o seguinte, nos próximos 3 partidas, na teoria, talvez 2, mas 2 com certeza, talvez 3, a gente vai ficar com os desfalques aí do Romero, que não vai... o Romero é só uma partida. Mas o Fagner e o Rodriguinho são 3. São 3 por causa do Romero. O Romero volta contra o São Paulo. O Romero é contra o Vasco só? Só contra o Vasco. Ele volta contra o São Paulo e tudo leva a crer que o Balbuena também tente voltar contra o São Paulo. Então, em função desses desfalques, o Carille já até se adiantou e já falou que quem vai cobrir ali o Fagner vai ser o Paulo Roberto, né? E ali na frente vai jogar o Cleison e o Marquinhos Gabriel. Cara, o Marquinhos Gabriel recentemente fez 2 participações muito boas. A última dele foi muito boa, foi bem bacana. Eu acho que agora é a hora, justamente porque a gente tem esse elenco limitado e a gente sempre fica falando, dos reservas, que a gente não tem um plantel muito grande. Cara, é a hora desses caras mostrarem serviço. O plantel é grande, tem 37 jogadores. De qualidade, né? Agora é a hora dos caras mostrarem serviço, cara. O Cleison acabou de chegar, o bicho vai ter que botar ninguém. Vai ter um jogo na teoria, porque o Romero já volta no sábado, o jogo contra o São Paulo, mas ele vai ter um joguinho de quarta agora pra mostrar serviço. Um jogo importante, né? Jogo importante, sem dúvida. O Marquinhos Gabriel vai ter aí no mínimo uns 2, 3 pra mostrar serviço. Se não fizer bobagem, não for substituído nesse meio tempo. E o Paulo Roberto, que tá ali naquela improvisação, porque o Léo Príncipe tá machucado, que seria o substituto imediato, também vai ter que mostrar serviço, cara. Né? Embora não seja a posição original dele, o Caio falou que ele vem treinando pra posição exatamente ali. Pra pensar nisso. Exatamente. Então, cara, bicho, agora é a hora dos caras mostrarem serviço. Eu acho que, tudo bem, nenhum treinador, nenhum torcedor que a gente quer perder 3 jogadores quando o time tá entrosado e tá jogando uma bola redonda que nem tá jogando agora. Óbvio que vai afetar o entrosamento do time, mas é a hora dos caras mostrarem a que vieram, qual é a deles desse ano, né? Tá certo. E o seu destaque, meu irmão Guilherme? Qual que é o seu destaque para o dia de hoje? O meu destaque nesse dia é que a Folha fez uma matéria, não sei se vocês leram hoje, a respeito dos próximos 50 e poucos dias de Campeonato Brasileiro, né? Até a 16ª rodada do campeonato, os times vão estar jogando quarta e domingo todas as semanas. Bom, é o momento perfeito para acontecer isso, porque a gente perdeu uns jogadores e tal, né? Tem até duas... a 16ª rodada? Isso, tem as partidas da Sul-Americana, da Copa do Brasil, da Libertadores no meio do caminho de alguns times, né? Mas praticamente direto o brasileiro. E a Folha faz esse levantamento que normalmente quem está na liderança ou ali entre os 4 primeiros na 16ª rodada é campeão. Então, se a gente olhar a tabela e falar ali, exatamente. Então, ele se mantém até o fim do campeonato. Claro, tem sempre as exceções, a gente vai lembrar da porcada que perdeu aquele campeonato que estava garantido, que veio o Flamengo atropelando, enfim. Né? A gente pode lembrar do Corinthians ano passado, que lá pela 15ª assumiu a liderança também. Exatamente. Que vinha jogando bem e tal, mas não era líder e tal, e acabou assumindo mais ou menos nessa rodada. Então, os próximos 50 e poucos dias são importantes. Eles não definem o campeonato com a ferro e fogo, não. Mas agora o campeonato acabou. Ajuda, né? Mas a gente já vai ter uma ideia melhor de como que o campeonato vai terminar, digamos assim, né? Para alguns times pode definir. De repente o Atlético Goianiense ainda não vai ter feito nenhum ponto até lá, né? É bem possível. Mas complementando o teu destaque, eu dei uma olhada hoje na tabela e o Corinthians particularmente tem uma sequência bem dura de jogos agora, né? Tem. Quase todos os jogos falar dos próximos, bem decisivo. Não digo nem só agora, tipo Vasco. Não, sim, agora... Mas digo até a 16ª rodada mais ou menos. Jogos em sequência que são difíceis, vão ser jogos difíceis, cara, né? Então se a gente realmente conseguir chegar ali na frente com uma boa colocação, cara, é um excelente indicativo, cara. Sem dúvida. Excelente indicativo. Porque a gente vai ter uma sequência agora, pelo menos os próximos 6, 7 jogos, que, cara, vai ser barra pesada ali, cara. É só jogo quando o cara tá em cima da tabela brigando com a gente ali. Não, e é mais ou menos o que a gente até, quando a gente tava conversando aqui em off, tava falando, que assim, a Chapecoense ganhou, né, do Cruzeiro hoje, então naturalmente a gente acabou assumindo a vice-liderança e tá no começo ainda do brasileiro. Óbvio que agora não dá pra prever nada. Só que é batata, esses próximos jogos é aquele pelotão que acaba indo um pouco mais pra frente, que não dá pra sair muito dali, então é bom não se distanciar tanto. E vai ganhando confiança também. Né? Isso é o mais importante. Jogo que vai ganhando confiança. Mas é importante essas primeiras rodadas, porque tem vários times aí que mais pra frente vão ganhar corpo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, etc., que estão disputando outros campeonatos e priorizando outros campeonatos, né? A Libertadores, a Copa do Brasil, etc. Então isso, por enquanto, vai nos ajudar, porque eles vão estar mais preocupados com esses outros campeonatos do que a gente. Agora é a hora de fazer a gordura. É, claro. E curiosamente, assim, a gente falou da vice-liderança, o Corinthians está dividindo aí com a Chape a liderança, perdendo pelo saldo de gols e tal,
E os dois só perderam pontos um pro outro, né, na primeira rodada até o momento. Não fosse aquele empatinho de 1-1, os dois estavam invictos, zerados, assim, 100%. Bom, vamos falar agora do jogo de ontem, né? Sabadão. Ontem. Embalos de sábado à noite. O que você achou do jogo, Icarão? Eu vou te falar o seguinte, no começo, obviamente que a gente pensa, é clássico, apesar do Corinthians estar jogando bem, dá aquela dúvida, né, de como é que vai se portar e tal. E eu achei... sempre mais nervoso, né? A antecedência do começo, né? e tal. Mas eu vou te falar, nervoso. Guilherme, que por incrível que pareça, o Corinthians atingiu uma maturidade absurda que eu via na época do Tite, assim, porque você vê que o começo do jogo ele foi nervoso, enfim, você até comentou, Fábio, da pichotada do Pablo, o Pedro Henrique deu uma salvada ali, que é um moleque que demonstrou um timing de bola. O Bruno Henrique ajudou, mas o Pedro Henrique chegou muito bem naquele lance. Mas mostra uma maturidade de um moleque que tá entrando, não é na fogueira, mas tá entrando num time que tá ganhando corpo. Então, assim, eu acho que o Corinthians... É muito bacana ver a maturidade estratégica que o time está tendo agora, porque se você for parar para ver, a gente estava fortalecendo a defesa algum tempo atrás, e ontem mostrou um poder de fogo no segundo tempo absurdo. Assim, né? A gente marcou 4 gols. Foi 4 gols. Assim, eu acho que é muito bacana ver a evolução do time dentro do jogo, as etapas, né, as fases de E esse ano o Corinthians não perdeu nenhum clássico, né? Tá invicto nos clássicos ainda, bem ao contrário do que aconteceu no ano passado e tal. No primeiro tempo, como você falou, o Corinthians ainda derrapou, né? Não foi tão bem no primeiro tempo do jogo contra o Santos. Mas também não foi dominado. Né? Não foi. Foi um jogo com poucas chances reais. As chances reais parece que foram mais falhas de ambas as zagas que surgiram. Mas não teve assim um time que dominou o outro taticamente. Né? Foi... Ao contrário do segundo tempo, que aí o time se acertou, né? Mas antes de falar do segundo tempo, eu queria falar, eu sabia que o Corinthians ia ganhar, porque a Irmandade Corintiana estava presente no estádio. Tinha um membro nosso da Irmandade lá presente no estádio. Nossa amiga Renata estava lá acompanhando. Estreia dela, né, irmã, no estádio, na Arena Corinthians, já com vitória em clássico, hein? Parabéns. Beleza, pé quente. Irmandade é pé quente, né? Pé quente. E você, Gipsy? Então, eu tive uma sorte danada, porque, cara, eu atrasei pra vir aqui assistir o jogo com vocês. É verdade. Então eu perdi ali os primeiros 10, 11 minutos de jogo, e eu vim no carro ouvindo no rádio, né? E eu vi no rádio a presepada que o Pablo fez, né? Mas não vi, né? Até quando eu dei a nota no final do jogo, todo mundo falou, pô, você deu uma nota boa pro Pablo, aquela graça do jogo. Cara, não vi. Eu só ouvi. Mas pelo rádio, os primeiros 10 minutos até 15, até chegar aqui, a impressão que tava me dando é que, pô, o Santos tava metendo um sufoco, aí resolveu botar a pressão. Quando eu cheguei aqui, eu já vi que não tava tudo isso. Que o rádio é mais dramático, sim, né? Sim. Pra segurar o cara tá saindo da intermediária, o cara aquela emoção. Tudo bem. Mas de qualquer maneira, assim, tava com uma posse de bola muito maior que a do Corinthians. Dava a impressão que, pô, tá com um volume muito grande. Mas isso no caso do Corinthians, eu acho ser positivo nos últimos tempos. Quando o time adversário tá com mais posse de bola, eu falo... Mas é engraçado, porque começou com posse de bola e chegou no final do primeiro tempo já tava parelho. O Corinthians já tava... Foi uma crescente. Tem as anotações a partir do 23º minuto, que é praticamente o meio do tempo, né? Já tava colocou o Corinthians começa a criar algumas chances e tal. Aí no final, lá pelos 40 minutos, tava o Corinthians que tava criando as oportunidades de fato. O jogo tava aquela mesma coisa. Né? No meio de campo, embolado e tal, mas quem tava se propondo mais o jogo era o Corinthians. Quando começou o segundo tempo, aí a coisa mudou de figura. O Carille na coletiva no final da partida, ele falou o que você falou para os jogadores para o Corinthians voltar tão mais ligado, tão mais... Ele falou, não, eu só dei um toque para eles que eles estavam rifando muita bola, dando muito chutão, que era para jogar com a bola no pé, aquele passezinho curto e tal, como a gente treina, né? Sim, claro. E foi isso que o time fez, né? Começou a fazer isso e pressionou o Santos do início ao fim do segundo tempo do jogo, né? Mas de certa forma os 2 gols saíram de bolas lançadas na área de longe. É curioso. Mandiosite. Os 2 que valeram, né? Os 2 que valeram. Não, eu lembro, mesmo os que valeram, eu lembro que eu comentei, eu falei, pô, porque essa evolução do time ao longo do jogo foi tão clara, que eu brinquei uma hora, eu falei, cara, o gol tá amadurecendo. Você falou, é verdade. Né? Eu falei, o gol tá amadurecendo, cara, a gente já chutou 10 bolas no gol. Você falou, logo em seguida aí, teve o primeiro gol, o primeiro Rodriguinho anulado. Foi anulado. Justamente anulado, a gente tem que admitir, o Rodriguinho estava numa posição de impedir cobrança de escanteio, um desvio de cabeça e pegou o Rodriguinho numa posição sem dúvida. Irregular. Mas eu brinquei, eu falei, até gol anular já teve, agora o próximo vai valer, e o próximo anularam. Mas tava não crescendo, era óbvio. E foi uma pena terem anulado o gol do Pedro Henrique. Foi uma pena. E a coroa uma boa performance do garoto. A gente olhava ele com certa desconfiança, né? Ele estreou mal, depois ele se recuperou num jogo contra o Flamengo, que ele anulou o Guerreiro. Mas eu vou te falar que
aquela falha lá em Minas que ele teve foi bem icônica, cara. Que bom que ele falhou lá, porque ele teve uma crescente depois disso. Sim, ele ganhou uma confiança muito grande. Sim. Mas ainda nesse ano, quer dizer, os pessoal ainda falava que ele chegou a entrar algumas partidas, e até no Paulista e tal, falava quando ele entra, o Corinthians leva gol, o Corinthians tá sempre levando gol com o Pedro Henrique na zaga. Eu ouvia muito esses comentários. Eu lembro vocês dois aqui, falando que preferem o Léo Santos ao Pedro Henrique. Eu prefiro. No começo do Campeonato Paulista. Não, mas eu ainda prefiro, não vou negar. Mas que o Pedro Henrique tá jogando bem, tá, não tem que sair agora, não. E já são quantos jogos? 3 jogos que ele tá jogando pela contusão duas posições. Do Balbuena. Quem alterna é ele. Exatamente. Quem alterna é ele. O Pablo fica onde ele fica, o Balbuena fica onde ele fica e quem fica alternando é o Pedro Henrique. E já são 3 partidas que a gente não leva ele gol. Ele é o Coringa, né? Então, claro, o sistema todo defensivo do Corinthians funciona. O time no final do ano passado não tinha sistema nenhum defensivo e levava gol pra caramba. Nem né? defensivo, nem ofensivo. Não nada, tinha sistema nenhum. Agora tem. A real, acho que nem o roupeiro lembrava levar roupa pro time. Né, cara, porque até aproveitando isso, a grande real é que a gente não tinha um time sólido titular, né? Hoje, fazia muito tempo que a gente não sabia falar os 11 titulares do Corinthians. Não, é verdade. Entendeu? Então a gente tem um time muito sólido, muito consistente hoje. E com a entrevista do Carille depois do jogo, a gente consegue até já escalar para o próximo partido, que já vai ter um monte de desfalque, né? Já vai ter um monte de desfalque, mas ele já escalou. A única dúvida fica entre Michael e Camacho, né? Que na verdade foi uma das coisas que eu acho que mexeu muito no time nesse segundo tempo. Porque Camacho entrou muito foi bem, aos 4 minutos que o Michael sentiu e entrou o Camacho. E o Camacho entrou, assim, comendo bola, como você falou. Ele entrou muito afim, tem um toque de bola melhor do que o Michael e conseguiu carregar esse time melhor. Assim, acho que mudou a postura um pouco. Sem contar que, sei lá o que o Romero comeu ali no intervalo, porque ele voltou... É impressionante. Nossa, voltou tá zanando todo mundo. Tem que fazer um antidoping no cara. Né? Tipo... Não faz isso não. Não faz isso não. Eu brinquei aqui antes também que eu falei, o Rodriguinho e o Romero, se fizeram um doping aí nesses últimos jogos, eu tô com medo do que vai dar, viu, cara? Porque... Com certeza. E o Romero correu muito, marcou o primeiro gol e foi eleito o craque do jogo aqui pela Irmandade. Com justiça, né? É impressionante o quanto ele pentelhou o jogo inteiro, o Santos, né? Sim. Cara, tipo, você fala, cara, se eu tô no time do Santos, eu queria matar o cara, porque o cara não parava, ele tava onipresente no campo. Cara, tem lance que você vê, o cara dribla o Romero, pensa, passei. Sim. Ele dá 2 passos, aparece o Romero do lado de novo dele. Não, assim, como assim, cara? Eu acabei de driblar. Em qualquer lado, né? Porque depois ele foi pro lado direito do campo, né? Quando entrou o Cleiton. Quando o Jadson saiu. Aí eles inverteram de lado. Então, e cara, ele pentelhou igualzinho lá de lá, cara. Impressionante. Não interessa onde ele tá, ele fica pentelhando os caras. Pentelha em todos os lugares. Aqui tem o seguinte também, a história do Nunca Critiquei, o Rodriguinho, vou te falar que eu todo mundo queimei a língua. Todo mundo gostava de falar de Rodriguinho, né? Mas eu vou te falar que o Romero, ele sempre foi assim. Ele sempre teve esse perfil raçudão, né? Bem perfil do Corinthians. Que, cara, ele não conseguia casar uma sequência, posição. Muitas vezes ele foi improvisado de centroavante e não é, né? Não é a cara dele ser centroavante. Né? Centroavante não tem nada a ver com ele. Os gols que ele faz não tem cara de centroavante também, né? São meio sem querer, às vezes parece. Total sem querer. Mas fato ele abriu o placar de fato, é o artilheiro do Corinthians na Arena. Na Arena, 19 gols agora, se distanciando cada vez mais do Jadson, que acho que tem 15. Eu não vejo ele perdendo essa posição tão cedo, assim, nem do time, nem de artilheiro da Arena, e nem de ser esse alvo da controvérsia toda ao redor dele. A não ser pelo fato de que cada vez mais o corintiano enxerga ele como uma peça essencial num time vitorioso, como é o Corinthians hoje. É muito fácil criticar o cara que tá correndo num time que não ganha. Mas no time que tá ganhando, aí não dá, né? não dá pra falar mal do cara. E outra matéria que eu vi essa semana é que ele pode ser o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Corinthians até o final do ano, né? Por enquanto é o Rincon com 180 partidas, alguma coisa assim. E ele pode chegar próximo desse número até o final do ano. O Rincon vai ficar puto, ele vai sair da aposentadoria para vir jogar. Naturalmente ele vai acabar, porque o Rincon tem 158 jogos. 158. E o Romero, ele tá com 130 hoje. Só que até os jogos que a gente tem pra cumprir da temporada, ele vai acabar. Claro. Chegando até a final da Sul-Americana e tudo mais, como o Corinthians vai jogar. Só não pode passar esse número se ele perder a posição titular, que vai ser difícil, se ele tiver uma contusão, o que seria uma infelicidade muito grande, sim, sem dúvida. Ou se ele for convocado demais para a seleção paraguaia, o que não tem acontecido, né? Mas, já jogou mesmo jogos, né, da seleção, não vai ter poucos jogos, né? Para a seleção tem mais amistoso, né? E eu também a gente não pode deixar de falar do Jô, né? Que o Jô marcou o segundo gol, um gol meio malabarista ali e tal.
Mas foi o meio sexto gol dele no sexto clássico. O Jô se inspirou ali na final da UEFA lá. Isso. Né, e a assistência que o Romero marcou o gol, mas a assistência foi do Jô, uma casquinha na cabeça dele. Os dois lances foram similares, né? O Jadson no primeiro lançou de mais longe, mais perto do meio de campo. E aí o Jô deu essa cabeçadinha. Foi o Fagner no primeiro. O Fagner cruzou. O Fagner no primeiro, o Jadson no segundo. E o Fagner lançou e o Jô deu essa escorada, o Romero colocou pra dentro. E no segundo o Jadson mais perto ali, lançou cruzado, Rodriguinho na outra ponta cabeceou pra dentro. Teve mais cara de uma coisa mais armada assim, mas aquele lance do Jô ninguém esperava, né? Sim. Não. É que a bola já passando por ele. O que é legal do jogo, que mostra na verdade isso, é que quando ele veio, que tava também na incógnita e tal, todo mundo ficava falando, não, mas ele não é centroavante, né? O que ele tem feito de pivô, de trabalho de área, é impressionante, cara. É um poder decisivo. Aula. Eu espero que o Carlinhos ali da base esteja olhando atentamente o que ele tá fazendo, porque é uma aula. Tá. Cada jogo é uma aula. O que ele tá fazendo é puro centroavante. É puro centroavante. Faz que eu não lembro agora, mas teve dois gols recentes que era bicuda do Cássio pra frente, ele fazendo pivô, a casquinha e alguém chegando. Às vezes ele nem tocava na bola, né? Mas puxava dois zagueiros com ele ali. Fazia a puxada do zagueiro. E na verdade é muito bom dentro do esquema até, né? Porque se você tem um cara ali no meio e ter dois pontas que nem a gente tem hoje, e um cara chegando pelo meio também, você tem ataque pra tudo quanto é lado, né? Eu acho engraçado porque tem aquela história, o pessoal brinca, né, daquela história do Raiz e do Tela, né? O João é um atacante raiz, né, cara? Ele faz aqueles gols esquisitos, os gols meio feios, mas, bicho, é gol de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Né, meu? Não é aquele atacante Nutella só faz gol bonito, escorando a bola assim, não. Bicho, ele faz os gols mais estranhos. O feio é não fazer gol, né? Exatamente. Exato. Não, mas é tudo bem, brincadeira. Mas é tipo um atacante raiz, né? O cara vai lá de qualquer jeito. Impressionante. Assim. Mas a gente falou do Carlinhos aqui, na Copa São Paulo ele tinha essa característica de assim, não importa como a bola tava, ele tentava dar um jeito de finalizar para gol. Muitas vezes não saiu o gol, mas só na Copa São Paulo eu lembro de 2 assistências, pelo menos, que ele fez assim, que ele dava uma cambalhota, né? Dessas, a bola raspava em alguém, sobrava e o Pedrinho ia lá marcava, e entrava alguém e marcava. Que na real é estilo Corinthians isso, né? Haja visto o Tupanzinho em 90, né? Sim. Mas né? A questão assim, sem tentar não tem como fazer. Exato, é gol de joelho, gol de nariz. Aquele gol feio que é lindo, né? Exato, é gol, né? Mas aí o Corinthians ganhou mais um clássico, 2-0 aí, em cima do Santos. E derrubamos o Mr. Dorival, né? Fez cair era o técnico Dorival, da Série A com mais tempo no cargo. Derrubar técnico por derrubar técnico, eu prefiro derrubar semana que vem, cara, honestamente. Vai ser bem mais divertido, esse é mais difícil tirar. Vai ser bem mais divertido. Esse não vai, acho que não vai cair. Vasco, cara. Nada. Absolutamente nada. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouco do gol do Pedro Henrique. Vocês acharam justo, injusto? Aqui é uma mesa redonda totalmente imparcial. Totalmente imparcial, né? É confuso, né? Foi um gol confuso. Assim, se você for olhar como a gente é imparcial, né? Não acho que foi pra tanto. Mas é cabível a interpretação ali, porque o Romero ameaça, né? Talvez se ele não tivesse se mexido, beleza. Mas o fato dele ter dado aquela ameaçada ali pode ter atrapalhado realmente o que eu acho curioso é que já aconteceu isso mais de uma vez, enfim, em jogos na Europa, em jogos no brasileiro, no paulista e tal, do jogador tá impedido. Ele corre do lado da bola, mas o bandeirinha só levanta quando o cara toca na bola, né? Até o cara fica olhando, será que eu tô, será que eu não tô? O bandeirinha não levantou, ele toca na bola, o bandeirinha... Aí ele levanta. Se a gente for esperar, né, a decisão ele espera o jogador tá correndo do lado da bola. Sim. Ele já mostrou a intenção de pegar essa bola. Sim. Mas ele só levanta a bandeira depois que ele toca de fato. No caso desse lance, se fosse valer a mesma regra, o não estava impedido, né? Então, mas o bandeira não levantou. Não, foi depois. Não, foi... é que ele marcou o gol e aí ele chamou o juiz pra explicar o que ele viu. Foi Aí foi a decisão, o bombadão lá, né? O bombadão, o juiz Daronco lá, o bombadão que tomou a decisão, sem poder olhar um replay, sem poder ver nada. Mas acho que o bandeirinha viu, o Romero se mexeu, tava impedido, esse mas foi o não critério, tocou na bola. Né? Aí o Daronco falou, se mexeu, anula tudo aqui. Alguma coisa assim. Esse foi o critério, por isso foi que é interpretativo, porque foi o critério o fato dele ter se mexido, porque atrapalhar por atrapalhar não ia fazer diferença nenhuma. O que atrapalhou mais foi a falta de talento do goleiro do Santos lá, que levou um frangaço. No meio das mãos e no meio das pernas. Não tinha, mas aí você falou, o movimento do Romero não fez diferença nenhuma, foi falha do cara, né? Até porque é capaz do Romero acertar essa bola e a bola ir pra fora. Talvez se tivesse tocado ia ser pior. Exatamente. Mas eu tô tentando falar isso, obviamente, não
deixando de lado o fato, obviamente, de ser corintiano, mas, cara, pra mim, ele não participou da jogada e pra mim era o gol legítimo, cara. Mas enfim, anularam 2 gols nossos, um justo, né, o Rodriguinho, o outro a gente tá aqui na dúvida, imparcialmente decidindo que foi injusto, mas o Corinthians ainda marcou mais 2 e levou esse 2-0. Tava tão maduro o gol que... Né, foram vários. Foram vários. O que é raro pro Corinthians de hoje, né? E teve uma coisa que eu acho que a gente precisa comentar aqui, que foi o seguinte, cara. O Corinthians marcou o segundo gol, botou o time do Santos na roda, tava rolando um olé na torcida, faltava ainda, 10 minutos pra acabar o jogo. Sim. Né? Botando literalmente o time do Santos na roda, pra fazer o terceiro, ele tava fácil, tava relax, e aí, uma dúzia de mané resolveu acender sinalizador atrás do gol ali. Né? É verdade. Pra complicar. Cara, eu acho mó... Aquele tipo de sinalizador, já disse, não tenho nada contra aquele tipo, eu acho mó bonito, acho que faz parte da festa, mas, cara, é proibido. E o Corinthians vem tomando multas e multas e multas desde o ano passado, já passou de 100 mil reais, não foi isso? Mais ou menos. Por causa disso, só de essa questão do sinalizador. Mas mais grave do que isso, os manés que acenderam essa porra, literalmente pararam o jogo. E ajudaram quem? O Santos e não o Corinthians. Quando o jogo voltou ali, o juiz deu um acréscimo, mas foi um acréscimo que não compensou, obviamente, o tempo que ficou parado, nunca é. O jogo esfriou, aí ficou aquele banho-maria, tá bom, já acabou o jogo, fica a bolinha pra acabar. Depois que o jogo voltou, ficou aquele jogo... E já tinha esfriado, cara. De compadre, assim, né? Agora, se tivesse ali deixado rolar, capaz de ter rolado mais um golzinho, até mais, vai saber o que tinha acontecido ali, cara. Hoje, agora atualmente tudo bem, a gente tá ainda na 4ª rodada, você não vai fazer a menor diferença, né? Eu fiquei brincando com o Fábio aqui de começar o podcast, que ele falou, a gente tá a Chape tá na liderança. Eu falei, cara, a gente tá na liderança tanto quanto, mas a gente tá um gol de diferença atrás, só no saldo. Se tivesse marcado esse golzinho, a gente tava empatado. Se tivesse feito 2 golzinhos, a gente tinha passado na frente. Agora não faz diferença isso, mas vai fazer diferença no fim do campeonato. Eu gostaria de saber, no fim do campeonato, se por acaso, num daqueles negócios do destino, o time precisasse de um golzinho de saldo ali, o que esses caras iam falar? Eu parei o Corinthians que eu tava metendo uma surra no Santos ali, cara. O que me preocupa também é a possibilidade de perder renda, né? Do time ter que jogar com portões fechados, um jogo ou outro. Porque tudo isso é passível de punição. E uma hora a multa para e vira coisa mais séria. Sim, sem dúvida, claro. Enfim, de jogo. E eu falei aqui, eu acho que o que a TV tem que fazer é fazer que nem quando o nego invade o campo hoje em dia. Não mostra. Não mostra. Fala, tem um cara invadindo aí, a gente não vai mostrar. Não mostra, porque esses caras querem aparecer. É óbvio. Eles querem aparecer. Aí os caras vão parar de fazer isso. Porque eles querem dar um oizinho pra mãezinha deles lá. Deve ser isso. Agora, eu acho que ao mesmo tempo que essa coisa que o Fábio falou de a TV não deveria mostrar esses caras fazendo isso, bicho, os caras têm lá umas puta câmera, bicho, no estádio. Mete um zoom nos caras, bicho. A polícia tem que ter essas imagens. Exatamente, mas mete um zoom, filmando a carinha de cada um deles. E, bicho, na saída, cerca, fala, bicho, peraí. Você, não, vem pra lá daqui. Problema cultural, não deixa nem sair do estádio. Não resolve nunca. É dali direto pra dele. Aí acabou, bicho, aí acabou. Não precisa ir no meio do jogo lá também, como a polícia acabou fazendo, né? Dá pra identificar pior, rapidamente. Porque é uma babaquice. A polícia vai entrar lá no meio pra tentar pegar um cara ou dois e acaba gerando, às vezes, uma coisa muito maior e muito mais séria, acaba machucando. No final da partida segura um pouco aquele pessoal ali. Exatamente. E aí com as imagens na mão falou, peraí, você. Com a tecnologia de hoje em dia é ridículo fazer isso. É rápido, mas você tá falando, é uma coisa cultural, né? É o tipo de coisa que os caras. Mas chega uma hora que assim, tem que tomar decisão, cara, tem que querer resolver o problema, cara. Chega de ficar postergando essa porcaria, cara. Bom, essa semana também teve um empréstimo do Bruno Paulo, que jogou meio tempo pelo Corinthians só, né? Um amistoso e bem tal. Bem marcante, né? A presença dele no Corinthians. Foi emprestado pro Santa Cruz, né? Até dezembro desse ano. Tava rolando uma disputa, né? Entre o Náutico e o Santa Cruz ali. Uma disputa pernambucana pra ver quem ia ganhar o derby, a corrida do Bruno Paulo ganhou o Santa Cruz. Santinha levou. Bruno Paulo, que foi contratado já contundido, né, pelo Audax, ele veio com uma contusão grave, teve que fazer cirurgia no ano passado, né, e aí não jogou, e esse ano teve só essa chance de mostrar. A verdade é assim, ele não estava mostrando nos bastidores pra isso ter acontecido, né, pra ele só ter tido essa meia chance e ter já sido emprestado, ele não estava demonstrando nos bastidores. Nem foi inscrito no Campeonato Paulista, porque tem aquele limite de inscritos e tal. Esses casos são bem icônicos, né? A gente vê depois, sabe depois desses casos, porque depois vaza. Mas sei lá, o Marlone, por exemplo, foi um que falaram isso, que nos bastidores às vezes não se esforçava. Guilherme falava que era mal de grupo. Então, não digo que é o mesmo caso do Bruno Paulo, mas é mais ou menos isso que o Fábio falou, né? O cara não ter jogado 45 minutos. Assim, ele ficou um bom tempo lesionado ano passado. Exato. Acho que foi uma coisa muito bacana do Corinthians. Quando apalavrou com ele fez o exame médico e constataram o problema dele. Falaram, você vai fazer a cirurgia e a gente vai te contratar mesmo assim.
foi um contrato longo. Então acho que tudo isso que está acontecendo é parte do processo de tentar recuperar o jogador que o Corinthians investiu. Ele está emprestado até o fim do ano, ele tem contrato acho que por mais 2 anos além disso, ou pelo menos mais um além disso. Então, se ele for bem no Santinho, ele pode voltar ano que vem e jogar aqui, né? Exato. Assim como pode voltar Luca, assim como podem voltar outros, o próprio Marlone. Mas precisa mostrar alguma coisa agora fora. Tá dando a chance do cara ser titular em algum outro time. Luca, aliás, carimbou hoje na ponte lá, hein? É ruim ficar o jogador no elenco sem jogar, né? É melhor emprestar ele para um time onde ele vai ter chance. Eu vou te falar que jogar, o melhor exemplo disso é o Maicon. O Maicon jogou muito bem na ponte ano passado, que tava, pela circunstância do ano passado, tava sem espaço. Voltou, já titular, enfim, absoluto. Então acho que é um bom exemplo de você se sustentar em outro lugar para depois voltar e conquistar espaço no Corinthians. E o próximo jogo do Corinthians? O próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco, lá no Rio. Quarta-feira. Quarta-feira, 21h45, aquele horário depois da novela, né? São Januário? Em São Januário, o Vasco, como é que foi o Vasco essa rodada, você sabe? O Vasco perdeu do Grêmio essa rodada. Né? Ele tem 6 pontos nas 4 rodadas, então ganhou 2, perdeu 2. Jogo fora é 3 pontos nossa, né? Não é assim que funciona? Na teoria, nesse exato momento, o Vasco e o São Paulo, que é o nosso adversário do fim de semana, os dois estão com 6 pontos. Os dois estão ali no meio da tabela. Né? No domingo a gente joga contra o São Paulo, outro clássico, na arena, né? Já 2 clássicos seguidos na arena, não sei quem bolou essa tabela aí, o pessoal vai falar que tá sendo beneficiado o Corinthians jogar 2 clássicos. Mas tem a volta. O pessoal esquece que no segundo turno você 2 fora, mas tudo bem. Mas pra ouvir mimimi basta um detalhezinho, né? Você comentou, Gibson, o São Paulo e o Vasco, os dois estão empatados, né? 9 e 10º lugar. 2 vitórias, cada um 2 derrotas. 2 vitórias e 2 derrotas. E o Vasco, na verdade, ele oscila bastante. Ele é o tipo de time que, assim, faz um baita jogo, fez esse o Vasco perdeu hoje, o São Paulo também perdeu hoje, os dois estão saindo de derrota hoje. Eu acho, até pela experiência que o nosso mano aqui, Fábio, falou, 3 pontos fora, né, garantidos, eu acho que o Corinthians tem boas chances de ganhar bem contra o Vasco lá, cara. Tem as questões das convocações, né, os desfalques. Mas vai ser bom pra ver o que acontece. É o jogo que a gente vai ter mais desfalques, porque tem ainda o Romero, o Balbuena tá machucado, enfim, mas ele teria sido convocado também, seria um desfalque natural pra essa partida contra o Vasco. Eu tô curioso pra ver o Marquinhos Gabriel, porque assim, não é hora talvez de queimá-lo no time titular, porque ele tá entrando ainda. Mas vai ser um bom jogo agora pra ele mostrar como titular. Na teoria ele vai ter uma boa sequência. Ele vai ter uma boa sequência agora pra querer mostrar serviço, né? Depois da aparição dele contra o Vitória, acho que todos nós estamos curiosos pra ver se ele consegue entregar mais. Exato. Mais daquilo. Assim como acho que tá todo mundo curioso também pra ver como é que o Camacho jogaria também, né? Seria uma outra opção. A gente não sabe ainda, né, se o Maicon vai. O Maicon ainda tá. Tem que fazer a avaliação. Tem que fazer a avaliação. Dele. O que eu ouvi falar é que ele saiu meio. Ele não esperou sentir mais dor, né? Ele sentiu uma fisgadinha e já pediu pra ser substituído. Então ele não. Foi prudente. Ele não forçou ficar em campo, né? E por isso existe uma expectativa de que não seja uma lesão, que seja só um dia ali de folga, já garanta ele pro próximo jogo. Vamos ver. Bom, essas são as 2 próximas partidas do Corinthians. Vasco na quarta e o São Paulo no domingo. Majestoso. Domingo que horas vai ser? 4 horas. O jogo fora de casa é 3 pontos garantidos. Clássico é clássico, o Jô vai marcar um dele, então a gente não perdeu nenhum clássico esse ano, então tá bem. É uma semana pra 6 pontos. Não? E lembrando no mínimo 4. No mínimo 4. A gente não toma gol, faz quantos jogos já? 3 jogos, né? Acho que 3 jogos, né? Acho que tomou da Chapecoense. Então são 3 jogos. São 3 jogos. É que o Corinthians não perde, já tem 17 jogos. Mas essa semana tem que buscar 6 pontos. Eu não tô nem aí, bicho, contra quem quer ser o Vasco lá, se é São Paulo aqui, bicho, tem que ir atrás. Morder, bicho. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria comentar rapidinho, só antes da gente começar os encerramentos aqui, o jogo rápido, que é o seguinte. Ano passado, aconteceu uma coisa curiosa na tabela do Brasileiro, que a tabela ficou embolada. O campeonato inteiro estava embolado, de pontos, eu digo. Né? Todos os times ali muito próximos. O cara ganhava um jogo, pulava 6 posições, perdia um jogo, descia 5. Isso se manteve durante até boa parte, acho 2/3 do campeonato, né? Esse ano aqui, o campeonato começou exatamente o oposto. Você tem ali uma meia dúzia de times que estão com 10 pontos, tem o Corinthians e a Chape, e com 9 tem mais uns 4 ali, né? Tem o Grêmio, acho que o Flu, Grêmio, Curitiba. E aí, tem ali uma galera com 0, 1, 2, 3 lá atrás, já abriu muito rápido esse ano. A gente tá na 4ª rodada ainda. Ano passado eu brinquei, eu falei, pô, como a tabela tava embolada, eu falei, pô, se a gente se mantiver no bolo, a gente fica sempre naquela coisa da chance. Esse ano, cara, como tá
é uma tendência, óbvio, tem que ver onde vai acontecer isso, mas se mantiver essa tendência, cara, tem que se manter no bolo da frente ali, porque vai ter uma galera que vai despirocar e vai disparar na frente ali. Eu acho muito cedo falar da tabela, porque se não me engano, nessa época do ano, o Santa Cruz estava liderando o campeonato ano passado, então... Não, mas depende de quem tava tudo embolado. O comparativo que você tá falando, do 11º, que é o Flamengo, até o último, que é o Atlético Goianiense, são 6 pontos. O Flamengo tem 6 e o Atlético tem 0, então a distância já tá bem gritante mesmo. E Fábio, você quer falar das meninas essa semana? Pô, eu quero, porque o João marcou o 10º gol dele no ano, não foi? Esse jogo aí, contra o Santos, acho que foi o 10º dele. E as meninas marcaram 10 em um jogo só, né? Pra fechar a primeira fase do Brasileirão, receberam São Francisco da Bahia, marcaram 10. Estavam vindo de um 22-0, né? 10 não parece ser tanto assim, né? Pouco, né? Foi pouco. Mas a Bianca Brasil marcou mais 3, fez 3 lá, fez 3 aqui. Gabi Nunes fez 2. Pardal, que é zagueira, fez mais 2 também. Mimi fez mais 1. Fabi Simões, lateral da seleção, que joga no Corinthians, fez mais 1 também. E a Nenê fez outro. E com isso, com esse 10-0, o Corinthians superou o Iranduba na classificação do campeonato na última rodada e pegou uma posição melhor para jogar na segunda rodada. E quem ele enfrenta na próxima fase? Enfrenta o time que o Bruno Paulo jogou, a Ferroviária. Ele jogou contra o time masculino da Ferroviária, mas vai enfrentar a Ferroviária. Vão ser 2 jogos. O primeiro em Araraquara vai ser dia 14, então vai ter um break do Brasileiro agora por um tempinho, mas não vai ter break para as meninas que estão jogando Paulista, e o Paulista vai tomar esse meio de semana aí já com o jogo contra quem? Contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Que na verdade é a disputa da liderança. É a disputa da liderança. O Corinthians tem larga vantagem no saldo de gols, mas está empatado em pontos com o Santos. Está lá brigando por... Lembrando que hoje o Corinthians ganhou. E hoje o Corinthians ganhou. Foi só de 1-0, né? Só de 1-0, né? Depois de 22 e 10, você pensa, pô, só um gol. Mas foi um golaço de falta da Yasmin na lateral, assim, deu uma bola mágica, ela entrou no ângulo, hein? Muito bonito. Acompanhe no Instagram, vale a pena. E o jogo de quinta-feira, a página das meninas lá no Corinthians, Audax Futebol Feminino, transmite ao vivo no Facebook também, pra quem quiser ver. Legal. As meninas continuam muito bem. E quem sabe um dia elas jogam na arena, né? Quem sabe? A gente faz essa campanha legal, na arena. Coloca as meninas na arena. Certeza. Vamos lá. Então, vamos encerrando aqui, Gibson. Por favor, relembre os nossos telespectadores, as nossas redes sociais. Netespectadores. E ouvintes. Então, né? Obviamente, além do Facebook, tá todo mundo assistindo live aqui agora. Temos o YouTube, o Instagram, o SoundCloud e o Twitter, né? Sendo que em todos eles é Irmandade Corintiana com TH, como diz a Bíblia. E só no Twitter que é Irmandade Timão. Irmandade Timão. E e-mail? Temos e-mail? Cara, deve ter. Tem e-mail, Fábio? Irmandade Corintiana também com TH, @outlook.com. Então é isso aí. Até a semana que vem. Pra galera. Valeu, amigo. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!